Olá, este é o programa Panorama Brasil. Eu sou Rony Curvelo. No programa de hoje falaremos sobre a transfobia. Há 13 anos o Brasil está no topo da lista entre os países que mais matam pessoas trans no mundo e as forças de segurança pública continuam a ignorar estes casos. Desde 2008, quando os dados começaram a ser coletados, ano após ano, o número de assassinatos de mulheres trans e travestis aumenta no Brasil. Mas antes, esta é a minha opinião. A falta de dados oficiais sobre pessoas trans é um problema na criação de políticas públicas. No Brasil, não há dados oficiais sobre a população trans. Faz-se necessário que pessoas transgênero sejam reconhecidas como cidadãos e cidadãs legítimas, que fazem parte da sociedade brasileira. Para isto, é preciso um banco de dados, para que os governos possam criar políticas públicas que visem proteger e promover o bem-estar social destas pessoas, o que inclui atenção na área da saúde, empregabilidade e preservação de direitos fundamentais. Não se pode ignorar este assunto. Comecemos. Transfobia é todo e qualquer tipo de preconceito, aversão, rejeição, ódio, medo ou discriminação de pessoas transexuais. Essas atitudes podem se manifestar de forma explícita ou velada por meio de violência física, psicológica ou moral. Os atos discriminatórios que, de alguma forma, atacam a manifestação individual dessas pessoas costumam partir de uma visão distorcida e, atualmente, para afagar uma parte de eleitores que votaram em políticos inescrupulosos. Eles agora dizem que ser transfóbico é liberdade de expressão. Para tratar do tema, convidamos a doutora Gabriela Carolina, coordenadora da Comissão de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. Muito obrigado, doutora Carolina. Imagina, eu que agradeço o convite. Existe liberdade de expressão plena? Não existe nenhum tipo de direito pleno, né? A gente fala muitas vezes desse sistema de freios e contrapesos dentro dos direitos humanos. Então, o direito de um começa e termina onde começa o do outro. Então, nós temos que fazer, né, esse nivelamento dos direitos. Não existe um direito que se sobrepõe aos demais. E é justamente nem mesmo o direito à vida, né? Em alguns casos, pode se sobrepor. Quando a gente fala de legítima defesa, por exemplo, a gente está falando do direito à vida de um com o direito à vida do outro, e aí o direito à vida deixa de ser pleno. Então, existem situações na nossa vida social que acabam não deixando com que a gente tenha direitos plenos, até porque nós vivemos em sociedade. Então, nós não podemos, né, interferir no bem-estar do outro. E se a nossa liberdade de expressão vai ferir o outro, ou vai gerar uma consequência que pode silenciá-lo, ou gerar traumas, ou até mesmo ceifar essa vida, então a gente não pode falar de liberdade de expressão plena. Eu não gostaria de estar dando aqui espaço para o deputado que cometeu esse crime de transfobia no plenário semana passada, mas, neste caso, esse mocinho de Minas Gerais, ele se enquadra no quê? Ele cometeu, de fato, um crime durante a sua fala ou só foi porque o que pegou foi o deboche? O que é que tem na fala dele que caracteriza um crime? Não, com certeza ele cometeu um crime, sim. A fala dele foi transfóbica e, diante disso, ele cometeu uma quebra de decoro parlamentar, né? Diante dessa fala transfóbica, ele utiliza a expressão os homens estão ocupando o espaço das mulheres, homens que se sentem mulheres.
E mulheres trans não são homens que se sentem mulheres, são mulheres, né? São mulheres que nasceram biologicamente, né, com o sexo masculino, mas são mulheres. Então, esse discurso, né, esse esvaziamento para dizer que mulheres trans são homens que ocupam espaços de mulheres é um discurso violento. Tanto que aqui no Brasil a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos de idade, enquanto a média geral brasileira vive até os 76. E é justamente por conta dessas falas que essa expectativa de vida é tão baixa. As pessoas não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal, não conseguem ser inseridas na sociedade e ainda são violentadas, porque a existência dessas pessoas acabam sendo abjetas dentro da sociedade brasileira, justamente em razão desse tipo de discurso que o tal deputado proferiu, especialmente no Dia da Mulher. Existe a lei que as protege no sentido de serem atacadas, no caso, através dos transfóbicos ou da transfobia. Mas existe alguma lei que garante a elas, melhor dizendo, a elas, alguma obrigação de ter um emprego, de ter acesso a determinados banheiros, por exemplo? Tem algum direito que a lei garante? Quando a gente fala de direito, a gente não fala de lei. Quando a gente fala de diversidade no Brasil, a gente não fala de lei. Nós falamos de precedentes jurídicos, então a gente fala de decisão judicial. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal ele é muito protagonista no que diz respeito às decisões e os direitos e garantias da população LGBTQIA+, no Brasil. Então, nós temos, né, a decisão da criminalização, nós temos pareceres a respeito, né, da possibilidade de utilização dos banheiros de acordo com o gênero no qual se identifica, os presídios também as pessoas são encaminhadas ao presídio que de acordo com o gênero no qual se identifica, né? Ou até mesmo existem celas especiais dentro de algumas instituições carcerárias. Então, existem essas questões, existe a possibilidade da retificação do registro civil diretamente no cartório, né, sem precisar comprovar nada. Você vai lá no cartório e solicita essa alteração, a inclusão do nome social quando você não faz a retificação. Então, tudo isso é possível, né? Agora, políticas públicas no Brasil voltadas à garantia dessa saúde pública de forma integral, a viabilidade de inclusão no mercado de trabalho ou dentro das instituições educacionais, a gente está caminhando a passos lentos ainda, né? Então, estamos caminhando, existem debates, existem projetos de lei engavetados no Congresso, né? Mas a gente está caminhando a pequenos passos para conseguir efetivar essas políticas públicas. Existem associações do terceiro setor, por exemplo, que visam viabilizar. Temos a Transempregos, por exemplo, que é uma instituição que visa profissionalizar a população trans e inseri-las no mercado de trabalho formal, né? Passa por muita ignorância e até falta de interesse em estudar da maioria das pessoas, e no caso daqueles que deveriam, como por exemplo os deputados, senadores, os políticos que representam pessoas, de procurar entender as causas, porque com certeza ninguém de hoje para amanhã vai dizer agora eu decidi ser mulher. Com certeza é um espírito que veio no corpo errado e tem que entender essas questões. Pelo menos deveriam se instruir, procurar e se educar no tema, não é? Exatamente. O que acontece geralmente é a criação de um pânico moral muito grande dentro da sociedade em razão desses temas. Ao invés das pessoas buscarem a fundo compreender essas questões, compreender a transexualidade como um todo, ou a homossexualidade, as pessoas buscam apenas criar mais obscurantismo e gerar pânico moral, né? Aqui no Brasil, hoje em dia, é muito discutido, por exemplo, a questão da utilização dos banheiros, né, pela população trans. Então, muitas vezes as pessoas criam um pânico moral falando, a partir desse momento que você autoriza mulheres trans a utilizarem o banheiro feminino,
vão ter vários homens fingindo que são mulheres para entrar no banheiro do discurso, um esvaziamento do debate, um esvaziamento dos direitos humanos, para gerar, né, um pânico moral, para acabar deslegitimando alguns direitos que estão sendo conquistados aos poucos, né? Na questão legal, uma pessoa que comete esse crime, quais são as consequências? O crime de transfobia, nós Isso. temos aqui no Brasil três consequências. Aqui no Brasil nós temos a consequência cível, que é uma indenização por dano moral. Então, a pessoa que é lesada, ela pode recorrer à esfera civil para pedir uma indenização por dano moral, ou quando é voltado ao crime para uma coletividade, uma associação ou o próprio Ministério Público pode entrar com uma ação civil de dano moral coletivo e destinar essa indenização a associações que façam políticas públicas voltadas para a diversidade. Existe também, aqui no estado de São Paulo, e em alguns outros estados do Brasil também, legislações específicas administrativas que visam punir com multa ou até mesmo suspensão ou cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento. Existem estabelecimentos que podem até deixar de funcionar em razão da prática discriminatória e, a partir de 2019, também a LGBTfobia passou a ser enquadrada no crime de racismo, né? Então, é uma espécie de racismo social, quando a gente fala de estrutura de poder, de relação de poder, e a partir daí, então, a LGBTfobia, ela é inafiançável, imprescritível e cabe também a pena de reclusão, né? A pena de prisão. Então, são três formas diferentes que a gente pode penalizar esse tipo de delito. Conversamos com a doutora Carolina. Muito obrigado. Imagina, prazer é meu. A falta de representatividade nos mais diversos meios também acaba gerando uma espécie de exclusão e até silenciamento desse grupo, o que também desencadeia um sentimento de marginalização e de exclusão. Infelizmente, o preconceito com certos estereotipos ainda é muito presente em nossa sociedade. É necessário buscar estratégias para reduzir os impactos que a transfobia pode gerar na saúde mental e emocional da vítima. Muitos pertencentes a esse grupo enfrentam diversos desafios, o que eleva os riscos para aumentar a vontade de usar drogas e álcool, já que isso é visto como um refúgio. Para ampliar o debate, convidamos a Iô Tupinambá, artista, diretora e roteirista do espetáculo Travestis da MPB. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Nos últimos 4 anos, como tem sido a vida dos trans no Brasil? Já é sabido, né, das pesquisas e das informações que a gente tem, de que a população trans, né, as pessoas trans travestis aqui no Brasil, o número de violência aumentou muito durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? E não só isso, como o número de racismo também, as notícias que a gente tem visto. Recentemente, né, ontem mesmo, uma professora foi assassinada motivada por um crime de racismo, né? Então, tem sido anos bem difíceis, assim. Eu acho que agora a gente consegue respirar, porque a gente sabe que tem um governo que pensa nas minorias e tal, mas foram anos bem difíceis, assim, né? De muita incerteza. A vida de pessoas trans já não é fácil, né? São pouquíssimos os direitos garantidos. E aí a gente tem pago essa conta, né? Por exemplo, agora a gente está no dia 28 de março, e já foram apresentados quase mais 60 projetos anti-pessoas trans, né? Então, em vários estados do Brasil. Então, é uma conta desses 4 anos, onde esse discurso de ódio foi potencializado, e eu acho que ainda vai se arrastar por muitos anos. O Brasil está entre os países que mais assassinato ocorre entre os travestis e os trans em geral. A população trans, e principalmente as travestis, né, que tem sofrido mais essa questão da violência e da morte. Acho que esse já é o 14º ano que eu travestis e pessoas transexuais, transgêneros. Eu acho que é uma perspectiva muito ruim, né? A gente não tem muita perspectiva de sobrevivência. Pensar que uma pessoa heterossexual vive até 70, 80 anos, a expectativa de uma pessoa trans é de 35 anos. Quando se trata de uma travesti preta, por exemplo, essa expectativa cai para 20, 25 anos.
É uma comparação muito próxima ao que pessoas escravizadas viviam na época da escravidão, questão de expectativa de vida, 25, 30 anos no máximo. É uma perspectiva muito ruim. Como se você tivesse que educar alguém, qual era a explicação que você começaria dando a alguém que precisa entender o que é uma pessoa trans? Ou seja, é uma pessoa que nasceu no corpo equivocado? Que explicação você daria? As pessoas costumam usar esse termo, né? São pessoas que nasceram no corpo errado. A grande maioria da população trans não acredita nisso. A gente nasceu no corpo que a gente tinha que nascer. E ser uma pessoa trans é não se identificar com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. A gente precisa entender que gênero, né, e sexualidade são construções sociais. Então, foi-se construído dentro da perspectiva eurocêntrica, porque dentro das comunidades originárias, dos povos indígenas e dos povos africanos, o gênero ele é entendido de uma outra forma, pensando pré-colonização, né? Então, ele era entendido de uma outra forma. Então, não tinha papéis específicos designados para homens e mulheres, né? E dentro dessas comunidades haviam, para além desse entendimento de homem e mulher, outras possibilidades de gênero. Existem comunidades indígenas latino-americanas que acreditam na possibilidade até de 5 gêneros. Então, antes da colonização não se tinha isso. Vindo a colonização, dentro das possibilidades no sentido de poder bélico, né, dominação, exploração, enfim, isso é imposto para essas comunidades. Aí começa a se criar essa questão de papéis para homens, papéis para mulheres, mas dentro dessa perspectiva, pensando nesse mundo colonizado, capitalista que a gente vive, uma pessoa trans é essa pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído. Ou seja, uma pessoa... E aí tem muito a ver com genitalização, né? As pessoas são lidas pelas suas genitálias. Então, se uma pessoa tem pênis, ela tem que ser homem, se ela tem vagina, ela tem que ser mulher. Mas dentro dessa perspectiva, na caminhada da vida dessa pessoa, ela pode se perceber num outro lugar. Existem já estudos científicos também de que, por exemplo, o formato do cérebro, o tamanho do cérebro de uma pessoa trans se identifica com o mesmo tamanho de uma pessoa cis. Por exemplo, uma mulher trans tem a mesma dimensão cerebral de uma mulher cis, mesmo tendo nascido com características biológicas diferentes. Então, se fosse para explicar, eu iria muito por esse caminho. Não existe corpo errado, né? Existem corpos diferentes, existem corpos de diversas formas, e não tem só um jeito de se ser homem ou de se ser mulher. Existem várias formas. E o que é uma mulher cis? Uma mulher cis é uma mulher que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Por exemplo, eu sou uma mulher cis, então eu nasço com uma vagina, útero, e no decorrer da minha caminhada da vida, eu me encaixo nesse lugar. Eu não me vejo num lugar diferente. Um homem cis é uma pessoa que nasce com vagina, acaba recebendo uma designação sexual de gênero feminino, mas na caminhada da sua vida se percebe um homem trans, uma pessoa transmasculina. E aí passa pelo processo de transição, que é se adaptar de forma externa àquilo que a pessoa já é internamente. No novo governo, na nova administração, você espera algum tipo de política? Porque eu imagino, e perdoe minha ignorância se eu estiver equivocado, que faltam políticas sociais claras e objetivas para atender a vocês. É isso que falta? Você tem expectativa que possa modificar? E se tem expectativa, lá atrás aconteceu, porque o Lula é presidente pela segunda vez. A gente tem alguns avanços, né? O presidente Lula foi o primeiro, quando ele assumiu há tantos anos atrás, ele foi o primeiro presidente a se reunir com a comunidade LGBT. Ele participou do primeiro congresso LGBT do Brasil. A gente teve alguns avanços, né? Por exemplo, a questão do casamento homoafetivo, a adoção por casais homoafetivos também. Já se tinha um processo ali de retificação de gênero, mas que era judicial e burocrático, e que agora, recentemente, foi mudado. São pequenos avanços, mas havia avanço, e eu acho que o mais importante desse governo e dos governos de esquerda é que há uma possibilidade de diálogo. O governo de Jair Bolsonaro não tinha essa questão do diálogo. Por exemplo, a primeira medida do presidente Jair Bolsonaro no governo foi retirar de todos os documentos oficiais da presidência a palavra gênero.
E gênero não se trata só de pessoas trans. Gênero se trata quando vai falar de políticas específicas para homens, políticas específicas para mulheres, para crianças, né? Mas há uma ausência de políticas públicas para pessoas trans. Mas há uma diferença, né? Há uma questão de inclusão já de pessoas trans no próprio governo. O próprio ministro dos Direitos Humanos já fez um discurso incluindo pessoas trans, valorizando pessoas trans. Então, há uma perspectiva de que as coisas melhorem, de que as minorias sejam ouvidas e que as políticas comecem a ser construídas. Mas a gente tem que esperar e é sempre uma luta, né? Constante. Ok, muito obrigado pela participação. Obrigada. Vale ressaltar que a agressão a pessoas trans é enquadrada em crimes de ódio. Isso porque, diferentemente de outros crimes, nesse caso, a identidade de gênero é um fator determinante para a agressão. O objetivo, portanto, é atacar a minoria social, não apenas a pessoa em si. Mahatma Gandhi uma vez disse que o homem é aquilo que a educação faz dele. Por isso, leia, aprenda, se eduque. O poder transformador da educação pode mover barreiras, até mesmo as que sustentam o preconceito. Por isso, ensinar crianças sobre a importância da diversidade é fundamental para a construção de uma sociedade mais ética, respeitosa e harmônica. Caso você seja um transfóbico, você, além de imprestável, é um ser humano sem valores, sem compaixão, um relés sem valor, merecedor de desprezo. Até a próxima oportunidade.